partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Fortes chuvas voltam a causar estragos na grande ilha de São Luís. Estudantes são agredidos durante assalto a ônibus escolar no interior do Maranhão. Homem morre durante assalto a ônibus na capital. Saiba quem pode se inscrever no cheque cesta básica gestante para receber auxílio. Biometria será obrigatória em mais 10 municípios maranhenses. E clubes maranhenses são suspensos por dívidas e o campeonato pode parar. Está no ar o Jornal Central desta terça-feira, dia 26 de março de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Muita nebulosidade, períodos de sol com chuva a qualquer hora do dia no Maranhão nessa terça-feira. Está sob risco de chuva forte a cidade de Itapecuru-Mirim, onde a máxima prevista é de 31 graus. Máxima de 33 graus na cidade de Imperatriz e Itinga do Maranhão, onde tem previsão de pancadas de chuva a qualquer momento. A capital maranhense, São Luís, continua sob alerta como área de ocorrência de aviso meteorológico. O aviso indica que há risco moderado para a ocorrência de fenômeno adverso dentro das próximas 24 horas. A máxima da região hoje deve passar dos 30 graus. E as chuvas que têm caído na capital maranhense têm causado inúmeros estragos na grande ilha. Confira na matéria de Tatiane Costa. As chuvas se estenderam durante toda a segunda-feira na capital maranhense. No fim de semana foram registradas inúmeras ocorrências. Rios transbordaram e várias regiões da ilha alagaram. Estradas foram cortadas pela força das águas. Os motoristas tiveram que se arriscar em verdadeiros rios que se formaram nas vias. E muitos ficaram presos em enormes crateras que surgiram nas ruas. O muro da obra da Casa de Apoio a Pacientes com Câncer, a Associação Antônio Bruno, desabou. O presidente da instituição, Antônio Souza, ainda calcula os prejuízos. Tem 1 metro de água, de 1 metro de água mais ou menos, dentro do prédio, alagado o prédio. Nós temos equipamentos, nós temos colchões, nós temos opção de coisa que ficou tudo literalmente debaixo da água. Em um condomínio residencial, a água invadiu o estacionamento e os apartamentos localizados no térreo. Os moradores tiveram que quebrar os muros para a água escoar. De acordo com a Prefeitura de São Luís, foram registrados 15 desbarreiramentos e 10 deslizamentos. 380 pessoas tiveram que deixar suas casas. Segundo o defensor-geral do Maranhão, Alberto Bastos, a Defensoria Pública está realizando uma força-tarefa para prestar assessoria às vítimas. Aquelas pessoas em que tiveram seus condomínios alagados, inclusive tendo danos materiais em virtude disso, podem procurar o Núcleo de Defesa do Consumidor. Ele abrirá uma investigação para apurar se houve algum defeito na construção. No centro histórico, um casarão desabou, mas ele estava desocupado e ninguém ficou ferido. Em 24 horas, choveu mais da metade do esperado para todo o mês de março na ilha de São Luís. E a previsão é de que as chuvas continuem por todo o norte e nordeste do Brasil. Da TV Brasil em São Luís, Tatiane Costa. O repórter Ronald II foi ao Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão e traz ainda mais detalhes sobre esses fenômenos meteorológicos que têm acontecido na região metropolitana de São Luís. Nós viemos até a Universidade Estadual do Maranhão para conversar com um especialista, o meteorologista Gunter, chefe do Departamento de Meteorologia aqui da UEMA. Gunter, o que dá para dizer a respeito desse volume de chuvas? Há alguns dados que circulam também pela internet
no sentido de que o volume de chuva tem atingido seu maior nível nos últimos 39 anos. O que dá para esclarecer com relação a isso, Gunter? Sim, realmente nós tivemos, como a gente chama de chuva acumulada em 24 horas. Tá? Então, se pegamos as chuvas acumuladas das 9 horas da manhã de sábado até as 9 horas da manhã de domingo, dia 24, a gente teve um acumulado de 205 milímetros. Foi praticamente igual ou um pouquinho abaixo que foi o maior até hoje registrado, prazo de 40 anos, que foi em 1980, para ser exato, no dia 6 de fevereiro de 1980, onde teve um acumulado de chuva em 24 horas de 210 milímetros. Então é um volume realmente muito expressivo, e se contarmos também 205 milímetros, 123 ocorreram no intervalo de apenas 6 horas, que foi das 3 horas da manhã de domingo às 9 horas da manhã do mesmo dia. 205 milímetros é praticamente metade que é esperado para o mês todo de março, onde a média histórica é de 428 e até o momento nós já temos 585. E abril é o mês que mais chove aqui na capital, historicamente. Tanto que a média climatológica para este mês de abril é de 476 milímetros. E nós estamos tendo essas climatologias superadas a cada mês, desde novembro até agora. E as tendências climáticas para os próximos 3 meses é de chuvas também em torno e acima da média histórica. No próximo bloco, estudantes são agredidos durante assalto a ônibus escolar no interior do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Em Pirapemas, ônibus escolar é assaltado e alunos são agredidos. Quem tem as informações é o repórter Raí Veras. Conforme informações extraoficiais, 6 bandidos teriam interceptado o ônibus escolar que transportava alunos da zona rural para a sede do município de Pirapemas, no início da noite desta segunda-feira, dia 25. Os marginais teriam agredido e assaltado os estudantes. A ação criminosa provocou pânico entre os alunos, que foram levados para o hospital do município, onde receberam atendimento médico. A polícia foi acionada e já está no encalço dos bandidos. De Pirapemas, Raí Veras, Central de Notícias. Em São Luís, um homem morreu após reagir a um assalto dentro de um ônibus. Quem tem as informações é a repórter Taliana Luiz. O homem, identificado como Alexandra Dias Rodrigues, de 40 anos, foi morto na noite desta segunda-feira durante um assalto em um coletivo em São Luís. Segundo informações, a vítima era um passageiro que foi atingido com um tiro na testa. O caso aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Monte Castelo, em um ônibus que faz linha Santa Clara Pavão Filho. Segundo relatos de passageiros, Alexandra teria reagido e acabou sendo alvejado. A vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local. Ainda segundo os passageiros, o assalto foi praticado por apenas uma pessoa. Após cometer o crime, o criminoso fugiu. A polícia realiza diligências com o intuito de identificar o autor do crime. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. Polícia realiza prisões em São Luís, Imperatriz e Pinheiro. Os detalhes com André Marques. Em São Luís, a polícia prendeu nesta segunda-feira Matheus Melo da Silva, conhecido como Mateuzinho, suspeito de invadir e assaltar um posto de saúde localizado no bairro da Janaína. No último dia 14, Matheus e mais 2 criminosos entraram na unidade de saúde armados com revólveres e levaram pertences dos funcionários e ainda ameaçaram as vítimas.
vítimas. Matheus Melo é investigado por um homicídio e roubo a um comércio na região. Já no município de Pinheiro, Benezildo dos Santos Rodrigues, de 39 anos, foi preso na noite do último sábado por suspeitas de agredir duas mulheres. As vítimas, identificadas como Maria de Jesus Ferraz e Ledinalva Ferraz Barros, foram agredidas a socos. Benezildo dos Santos foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Em Imperatriz, um foragido do sistema prisional identificado como Bruno de Oliveira, 23 anos, foi preso novamente na noite desta segunda-feira após praticar um assalto contra um policial civil que estava à paisana. Houve troca de tiros, mas ninguém se feriu. O suspeito tem passagens na polícia por recepção, assalto e tráfico de drogas. Central de Notícias de São Luís, André Marques. A Assembleia Legislativa do Maranhão emitiu uma resolução que proíbe, no âmbito da Assembleia, nomeação de pessoas condenadas por violência doméstica e familiar contra a mulher. A determinação passou a valer no dia 21 de março e vale para nomeações em cargos efetivos ou comissionados, assim como a prestação de serviços. Vamos chamar de volta o repórter Raí Veras com mais informações sobre palestras que estão sendo realizadas na região de Pirapemas de combate à violência contra a mulher. Na última sexta-feira, dia 22 de março, foi realizada a primeira palestra do Conselho Comunitário Pacto pela Paz de Pirapemas, com o tema Violência contra as Mulheres, no auditório Laura Xavier, da Secretaria Municipal de Educação. Estiveram presentes a secretária da Mulher de Cantanhede, a senhora Betânia, Júlio César, secretário de Governo de Cantanhede, José Ribamar, secretário do Pacto pela Paz de Cantanhede, Joacir Rodrigues, representando o secretário de Educação de Pirapemas, Domingos Gouveia, presidente do Conselho Tutelar de Pirapemas. Presença também dos conselheiros ativos de Pirapemas e da sociedade em geral. Todos os conselheiros do programa Pacto pela Paz trabalham voluntariamente em prol da sociedade, sempre buscando parceria com o governo municipal e estadual, principalmente da sociedade em geral, para que possa fazer um belo trabalho e ajudar a todos. De Pirapemas, Raí Veras, Central de Notícias. Em instantes aqui no Jornal Central, biometria será obrigatória em mais 10 municípios do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão deu início a mais uma legislatura, com a eleição da chapa Igualdade e Democracia. Fico muito feliz com a eleição por unanimidade, a confiança de todos os colegas. Isso é fruto do diálogo, sobretudo, e do respeito às diferenças. Todos os deputados, cada um tem sua característica, sua preferência político-partidária, mas todos são tratados com muito respeito. Um dos destaques das primeiras sessões foi a decisão do TRF1 para que alunos de escolas maranhenses tenham bonificação de 20% nas notas do Enem. Essa foi uma luta do deputado professor Marco Aurélio. Nos orgulhamos da participação da Assembleia Legislativa nesta causa do povo. Criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Bonificação, que dialogou junto à Universidade Federal do Maranhão, que acolheu este pleito. E agora, a UFMA vai ser cada vez mais do povo do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. Eleitores dos municípios de Governador Eugênio Barros, Senador Alexandre Costa, São Domingos do Maranhão, Graça Aranha, Fortuna, Governador Luiz Rocha, Bernardo do Mearim, Trizidela do Vale, São Raimundo do Doca Bezerra e São Robertos serão recadastrados biometricamente de forma obrigatória nos próximos meses. Na tarde desta segunda-feira, um termo de cooperação com este fim foi assinado por prefeitos e o Tribunal Regional Eleitoral. O eleitor que não realizar o recadastramento biométrico obrigatório terá o título cancelado. A meta é que todos os eleitores do Maranhão sejam cadastrados biometricamente até maio de 2020. Saiba agora quem pode se inscrever no cheque Cesta Básica Gestante para receber o auxílio de R$ 900. Repórter Thalia Lemos.
Já está valendo o programa Cheque Cesta Básica, lançado pelo governador Flávio Dino para direcionar recursos do ICMS aos maranhenses mais carentes. Neste primeiro ano de funcionamento do programa, o público-alvo são as grávidas. Com o programa Cheque Cesta Básica Gestante, o valor destinado a cada gestante inscrita e aprovada no programa vai ser de R$ 900. A ideia é estimular a ida das gestantes de baixa renda às consultas de pré-natal. Essas consultas são fundamentais para combater a mortalidade infantil e materna. A meta é que as gestantes compareçam a pelo menos 6 consultas pré-natais. O dinheiro do programa vem do ICMS de produtos da cesta básica. Esses valores vão voltar diretamente à população. No Cheque Cesta Básica Gestante podem participar mulheres com até 12 semanas de gravidez e que tenham a renda familiar inferior a um salário mínimo. Para se inscrever, o cadastro será feito pelas secretarias municipais de saúde. Então, as gestantes precisam procurar a rede municipal de saúde para fazer o cadastro. No programa, serão 9 parcelas de R$ 100. A cada consulta de pré-natal, será liberado crédito de R$ 100 em cartão bancário do programa. Serão 6 parcelas de R$ 100 durante o pré-natal, caso a gestante compareça a pelo menos 6 consultas, e após o nascimento da criança, serão mais 3 parcelas de R$ 100. As parcelas após o nascimento exigem o registro e a vacinação da criança. De São Luís, Thalia Lemos. Carreta da Mulher realiza exames gratuitos. Repórter Jalber Pereira. Em entrevista, a secretária da Mulher, Ana Mendonça, fala da programação da Carreta da Mulher na capital. Secretaria de Estado da Mulher, junto com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, com o PROCON, com a Cruz Vermelha, com a Prefeitura Municipal, oferecendo serviços do SUS, CREAS e CRAS, nós estaremos desenvolvendo a agenda, a caravana da carreta, né, que leva os benefícios de exames preventivos, campanhas. Desde ontem nós estamos do dia 25 ao dia 27 de março aqui na cidade operária. Estaremos do dia 28 ao dia 30 no João de Deus, do dia 1º ao dia 3 no bairro do Coroadinho, do dia 4 ao dia 6 no Itaquibacanga, do dia 8 ao dia 10 na área rural, na Nova República, no Maracanã, no dia 11 ao dia 13 no Anil. A Ana Mendonça destaca ainda a ida desses serviços para o interior do estado. Estaremos também, depois do dia 13, levando para o interior do estado, para alguns municípios, todos esses serviços, né? Com informações de São Luís, Jalber Pereira, Central de Notícias. Confira na matéria de Josi Frazão as dicas de concursos abertos para o Maranhão. Iniciando com o processo seletivo da Prefeitura de São Bernardo do Mearim. São 21 vagas efetivas e formação de cadastro reserva para profissionais de nível superior para as áreas de professor para séries iniciais, professor de geografia, português, matemática, entre outros. A remuneração é de R$ 1.195, taxa de R$ 50 a R$ 80. As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de março pelo site www.eplconcursos.com.br. Tem também o processo seletivo do IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, para a contratação de professor substituto para o magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Uma vaga será destinada para a área de letras nas disciplinas de português e inglês. Taxa de R$ 130. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de março, exclusivamente no site do IFMA, Campus São José de Ribamar. Finalizando com o concurso da Prefeitura de São João do Caru, a 244 quilômetros de São Luís. São 188 vagas permanentes para mais de 50 cargos de nível fundamental e superior. A remuneração é de R$ 998 a R$ 3.000. A taxa varia de R$ 60 a R$ 100. As inscrições podem ser realizadas no site www.funvap.com.br ou no ponto presencial equipado pela Prefeitura Municipal de São João do Caru. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, com redação de Patrícia Carvalho, Josi Frazão. Você confere no próximo bloco. Sampaio e Moto tem as piores campanhas da Copa do Nordeste. Estamos apresentando
Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Ninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos vamos continuar avançando. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Aumenta o número de casos de dengue no país. As informações com a repórter Graziele Mendonça. O Ministério da Saúde está monitorando os casos e alerta que todos os estados devem reforçar os cuidados de combate ao mosquito. Além das ações do poder público, é importante que a população faça sua parte com atitudes simples e diárias, como destaca o coordenador do Departamento de Dengue do Ministério da Saúde, Rodrigo Said. A gente precisa unir as ações do poder público, alinhar as atividades de mobilização da população, né, e a importância da checagem dos criadores, que mais de 80% dos nossos criadores são intradomiciliares. Eu preciso semanalmente verificar na minha casa se a calha está limpa, se a caixa d'água está fechada, se não tem nenhum tipo de material possibilitando esse acúmulo de água. As ações do Ministério da Saúde são gerenciadas na Sala Nacional de Coordenação e Controle para Enfrentamento do Aedes em Brasília. Durante todo o ano, o governo federal articula ações com as secretarias dos estados e municípios. Quando necessário, também fornece apoio técnico e insumos, como larvicidas contra o Aedes, veículos para fumacês e testes diagnósticos. Reportagem Graziela Mendonça. Política. O comentário do nosso correspondente Paulo Otaran é sobre a prisão e a soltura de Temer. Qual a repercussão? A soltura do ex-presidente Michel Temer e todos os demais envolvidos na operação da Polícia Federal, que prendeu 8 pessoas na semana passada, provoca uma bagunça no judiciário, mesmo que esteja baseada nas garantias legais previstas na Constituição. Fica a sensação de um empurra-empurra danado e a liberdade de pensar que o senso de justiça no país um dia não foi brincadeira de vingança, instrumento de birra ou ferramenta para medir força, mas hoje o é, infelizmente. Porque um prende, o outro divulga, todos os outros falam mal, poucos falam bem, muita gente se afasta, mas aí aparece alguém e solta, como se as expressões usadas para macular a imagem pudessem ser apagadas, assim como num quadro de sala de aula onde o giz evapora. Tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público rotularam o ex-presidente Michel Temer como chefe de quadrilha e num esquema citado como criminoso contra os cofres públicos por conta de operações espúrias que, segundo o Ministério Público e Polícia Federal, dilapidaram o patrimônio da União durante 40 anos. Foi exatamente isso que todos nós ouvimos. Lemos e assistimos as autoridades policiais e judiciárias dizerem em alto e bom som. E agora, depois de toda a repercussão, os então presos são liberados, vão para casa, desconsideram-se todas as acusações e os desembargadores que supostamente estavam avaliando o que iriam julgar na quarta-feira, calam-se. Um apenas se manifesta, enquanto o cidadão comum fica privado de ouvir deles a diferenciação que existe, se é que existe, entre o que é leitura política e o que é leitura jurídica do tema. Esporte.
O Tribunal de Justiça Desportiva do Maranhão suspendeu os 8 clubes da Série A do Campeonato Maranhense 2019. A motivação da ação foram dívidas dos clubes com o TJD do Maranhão por conta de sanções aplicadas em julgamentos na comissão disciplinar. A suspensão dos clubes pode acarretar em uma paralisação do Campeonato Maranhense de 2019, que começa a sua segunda fase no próximo dia 2 de abril. Alguns clubes se pronunciaram sobre a cobrança e os 4 envolvidos nas semifinais do estadual negaram que tenham dívidas. Enquanto isso, Sampaio Corrêa e Motoclube têm as piores campanhas da Copa do Nordeste. Pela Copa do Nordeste, o Motoclube foi eliminado em casa pelo Fortaleza. Os gols saíram no segundo tempo com Marcinho aos 12 minutos para o Tricolor de Aço e Juninho Arcanjo de pênalti aos 27, empatando para o rubro-negro. O Papão jogou melhor, mas pecou muito na finalização e não conseguiu reverter o placar. Com o resultado, o Leão é o líder do Grupo A com 10 pontos e já está classificado para a próxima fase. Por outro lado, o Motoclube segue na lanterna do Grupo B com 8 pontos e dá adeus à Copa do Nordeste. Finalizando ainda nos campos com o Sampaio Corrêa. Atual campeão do Nordestão, o Tubarão perdeu para o Botafogo da Paraíba pelo placar de 1-0. O único gol da partida saiu ainda no primeiro tempo com Marcos Aurélio, marcando aos 28 minutos. Com a vitória, o Botafogo assumiu a liderança do Grupo B com 17 pontos. Já a Bolívia Querida acumula 6 derrotas e a pior campanha da competição com apenas 1 ponto conquistado em 7 jogos. O Tricolor vai para a 8ª rodada apenas para cumprir tabela, recebendo o Bahia no Estádio Castelão no próximo sábado, dia 30, às 4 da tarde. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Yasmin Paiva. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale diretamente conosco pelo WhatsApp 98305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais. No Facebook e YouTube é Central de Notícias. No Instagram, Central de Notícias MA. E ainda no Twitter com CN Jornalismo. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. E estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do